Mais ou menos, quando vem o colono alemão, o colono italiano, vem para cá e vem morar nessa terra. Quando esses colonos vieram para cá, eles já encontraram um indígena morando nessas terras. E aí o que o colono queria fazer? Esse colono imigrante alemão, ele queria escavar a terra para fazer hortas. Ele queria trabalhar o chão, o solo, fazer o arado para produzir hortas. E quando esse imigrante chega lá em São Lourenço, chega em Camaquã, chega aqui em Rio Grande, ele vai encontrar essas vasilhas funerárias. Vocês estão vendo aqui? São as urnas funerárias que eu mostrei lá para vocês. Quando ele abre isso aqui com um arado, ele vê que tem caveiras dentro da vasilha. Mais ou menos, quando vem o colono alemão, o colono italiano, vem para cá e vem morar nessa terra. Quando esses colonos vieram para cá, eles já encontraram um indígena morando nessas terras. E aí o que o colono queria fazer? Esse colono imigrante alemão, ele queria escavar a terra para fazer hortas. Ele queria trabalhar o chão, o solo, fazer o arado para produzir hortas. E quando esse imigrante chega lá em São Lourenço, chega em Camaquã, chega aqui em Rio Grande, ele vai encontrar essas vasilhas funerárias. Vocês estão vendo aqui? São as urnas funerárias que eu mostrei lá para vocês. Quando ele abre isso aqui com um arado, ele vê que tem caveiras dentro da vasilha de metal, aqui de madeira, ó, você tem que ficar pulando. Sempre em círculo, sempre andando em círculo. Isso foi na festa de casamento, na festa de casamento. Aí chegam os soldados, os mais velhos, para dançar também, ó. Aonde fica a varinha? Lá atrás tem uma criança com um pauzinho. Deixa eu ver se vai aparecer. Eles têm que ficar pulando aquele pauzinho assim. Deixa eu ver se vai aparecer. Pode levantar a mão, que vai aparecer bastante fotinha aí. Nós estamos aqui em Rio Grande, ó. Tudo isso aqui são as comunidades onde tem essas casinhas dos povos indígenas. Aqui em Rio Grande, esses povos que vivem mais associados à floresta, à caça, pesca e coleta, eles se localizam próximo à Quinta, ao Povo Novo, na saída de Rio Grande ali. Por exemplo, esses povos, eles usam bastante cestaria, cerâmica. Depois vocês vão ver os tipos de instrumentos que eles usam, o que eles confeccionavam. Mas como que a gente faz para pesquisar a história desses povos? Porque eles não deixaram documentos escritos. Eles eram povos ágrafos, sem escrito. Então os arqueólogos utilizam esses artefatos. Crânios, caveiras, sepultamentos, áreas de escavação, estátuas que eles confeccionavam, pontas de flecha, pontas de lança. Estão conseguindo enxergar bem daí? Sim. Dá para ver? Aqui é um sepultamento de um indivíduo indígena de 2000 anos. Olha como ele é antigo. E aqui foi feito toda a reconstituição do crânio para saber o que ele comia, para saber o que ele se alimentava, qual era o desgaste. Isso é uma escavação arqueológica numa área onde essas populações indígenas moravam há muito tempo atrás. Então a gente escava, faz o buraco e cada camadinha aqui é uma camadinha de lixo que os indígenas jogavam fora. E aí os arqueólogos, que são os profissionais que identificam esses vestígios, fazem a história. Sabem o que é o arqueólogo? Não é aquele que escava dinossauros, será? Sim. Será? E o paleontólogo? Não é o paleontólogo que estuda osso antigo? Sim. Lembra do Jurassic Park, aquele filme? Então, hoje eu vou falar do arqueólogo, que basicamente ele trabalha também com ossos antigos, mas não são ossos de dinossauro, são ossos de seres humanos. Lembra do filme A Múmia? Não. Tem aquele filme A Múmia, tem as pirâmides do Egito. Nunca ouviu falar nas pirâmides do Egito? Então, aquilo ali é o material que o arqueólogo estuda. E olha só os vestígios que aparecem nesses registros. Olha que interessante. Alguém sabe o que é isso aí? Ponta de lança? Ponta de lança, perfeito. E para que serve uma ponta de lança? Pra caçar. Para caçar, olha que maravilha. Então esses povos eram caçadores-coletores. E como essas pontas são muito grandes, essa ponta de flecha, de pedra lascada, eles pegavam a pedra. Então, ou seja, uma anta, uma preguiça gigante, um tatu gigante, que já foi extinto. Não se lembra daquele filme A Era do Gelo? Sim, eu não. Não tinha o Diego? Ah, eu gosto muito dele. Então, tinha ali o mamute, não tinha? Sim. O mamute, tinha o tigre de sabre. Esse povo que confeccionava esses artefatos caçavam aqueles animais da Era do Gelo, que foram extintos. E as pontas são muito antigas, tem essa canalura para prender na ponta da lança.
E como a madeira apodreceu, só ficou esses artefatos para a gente poder contar a história dos povos indígenas mais antigos do Rio Grande do Sul. Ela foi domesticada pelos povos indígenas. E aqui está a batata doce, os tipos de batata doce, a banana, o abacaxi, o mamão. O que mais? Vamos lá. O que mais tem alimento indígena? Hã? A couve é europeia, mas tem outros que tu vai entender. Ó, o mamão, conhece mamão? O melão, lembra do melão? O que mais? Tem mais frutas. A melancia, tem mais. A moranga. O que mais? Vamos ver. A banana. Bananeira. Maçã europeia. Mas você não tem frutas? Hã? O tomate, eu acho que é americano. Tomate. Isso, exatamente, para fugir do frio. Como é gostoso fazer um buraco na terra, faz um foguinho lá dentro e o buraco protege do frio. Porque como a terra é plana assim, lá dentro já é quente. Isso, exatamente. E eu trabalhei numa casinha dessas e às vezes no forte do inverno lá dentro era agradável, assim, porque tinha uma cobertura. Claro que com o tempo, com o passar dos milhares de anos, esse telhado de palha, ele apodrece, ele cai e quebra. E a casa volta a ficar só o buraco. Mas aí os arqueólogos vão lá e escavam essa casa. E ao escavar essa casa, os buracos, a gente encontra vestígios humanos dentro da casa. Eles enterravam os seus ancestrais, o vô, a avó, o tio, dentro da casa, para manter a companhia deles. E aqui está uma estrutura de uma casa subterrânea e um túnel que levava de uma casa a outra. Que túnel? Um túnel? Só que não foram eles que fizeram esse túnel. Olha que interessante. Antigamente existia um tatu. Um tatu muito grande, chamado gliptodonte. Um tatu gigante. Os indígenas, eles sobreviviam do quê? Alguém lembra? Caça, pesca, coleta, lembra como a gente via? Mas não era só isso. Hoje em dia, os mecanismos de caça indígena são muito mais aprimorados. Por exemplo, todos nós que trabalhamos com a causa indígena, nós somos vistos para os indígenas como uma espécie também de caça. Eles pedem ajuda para nós, pedem uma série de coisas para nós. Nós estamos no campo de caça dos indígenas. Não para matar, mas para conquistar aliados políticos. Então mudou muito o campo de caça. Mas, para os indígenas ainda é um papel importante fazer algumas representações do fator político. Então, por exemplo, entre os Tupi, Kaiowá, Guarani, é muito interessante que para se tornar um líder da aldeia, ele precise caçar uma onça, um jaguar. Inclusive, um dos deuses deles, Jaraguateí, é uma onça pintada. Então, para ele poder receber um distintivo, que nós vamos ver um tempo atrás, que é um símbolo, que é o tembetá, que é um brinco que ele bota aqui no queixo, né, um botoque, para ele receber esse adorno, ele precisa caçar uma onça dessas. Aí a gente se pergunta, mas é o meio ambiente, enfim. Só que na verdade eles muitas das vezes convivem de forma harmônica com esses animais e precisam disso. Eles comem a carne, utilizam a pele para fazer mantos, para fazer adornos. Casacos. Aqui no Rio Grande do Sul eles usavam, na cidade usavam muita vincha, que é uma tira na testa, feita de onça, uma faixa, isso. Os cabelos compridos. E aqui muito interessante, um assentamento agora recente, ali em Maquiné, do André Benites, do cacique André Benites, quando eles estão numa retomada de uma área. Eu vou explicar para vocês direitinho por que eles estão acampando aqui, os indígenas. Porque aqui nesse chão apareceu aqueles artefatos que eu mostrei lá para vocês. Apareceram essas lasquinhas de pedra, apareceu esse fragmento de cerâmica aqui, ó. Esse fragmento de cerâmica tem 2.000 anos, 2.600 anos. Esse fragmento de cerâmica aqui apareceu nessa terra, enterrado aqui. Então o André Benites, que é um cacique guarani, mostrou a peça, olha, isso aqui é dos nossos ancestrais, esse território é um território de retomada, de ocupação, de povoamento. Então os guarani que estavam migrando em busca da terra sem mares, eles voltam para a área de novo para morar ali, para morar na área onde estava essa cerâmica. Eu vou passar para vocês aqui. Essa cerâmica tem 2.600 anos, né? É um pedaço de panela, que antigamente eles descartavam e aí eles podem ter acesso. Essa é uma foto muito bonita de uma mãe indígena que está morando de novo ali na Inuporã e na Anhente Guaraí, que é uma terra indígena em Maquiné.
onde as crianças, as mães, os pais, eles vivem através de um modo de vida chamado de bem viver. Vocês sabem o que é o bem viver, não? Já ouviram falar nessa técnica do bem viver? Os indígenas chamam de Nyandereco. Nyander viver o bem viver é um processo de liberdade absoluta, onde cada um faz aquilo que tem vontade dentro do tecoá, de acordo com as leis do aldeamento. Então ninguém diz para outra pessoa o que deve fazer. Cada pessoa sabe da sua necessidade de trabalhar para comer. Então a pessoa tem total liberdade e não vive sob o jugo dos outros dizendo o que deve fazer ou não. Então esse é o bem viver guarani, sem estresse, sem ansiedade. A gente olha assim e diz, nossa, mas como são pobres, como vivem na pobreza. Mas para eles é completamente o oposto. Viver assim é um sinal de completa liberdade e harmonia com o ambiente. E as tatuagens são muito antigas, porque eles também pintavam o rosto de várias maneiras. Aqui os indígenas estão moqueando a carne. Eles pegavam um pedacinho de cal, um pedacinho de carne, e pegavam a tinta e batia um negocinho na cara das pessoas para fazer tatuagem. Isso mesmo. Isso se chama pintura corporal, grafismo corporal. É exatamente assim, com genipapo ou com urucum. Faziam as pinturas na pedra, na pele. O urucum é o coloral que a mãe tem em casa. Já viram o coloral que a mãe bota na comida? Aquilo ali é o urucum. É o jeito que os indígenas fazem para pintar o corpo e o rosto. Esse aqui é o alimento moqueado, tá? O moquém. O moquém nada mais é do que toda a carne que é colocada numa esteira e deixada ela para defumar em cima da fogueira. E aí ela vai cozinhando no calor, vai cozinhando nas formas de caloria. E é interessante observar de forma muito complexa de que os indígenas faziam as suas comidas. Aqui tem uma vasilha cerâmica. Ó. Essa vasilha cerâmica ela foi encontrada no Taim. Ela foi encontrada, é a vasilha cerâmica mais antiga. Então, para quem for no